E se eu te dissesse que a maior parte do nosso sofrimento não vem do que a gente sente, mas sim do que a gente faz com o que a gente sente? Pois é, essa é a ideia central que a gente vai explorar hoje. A proposta aqui é que a chave para a liberdade emocional não é de jeito nenhum parar de sentir. É, na verdade, transformar a nossa relação com os nossos sentimentos. Para a gente começar, eu vou jogar uma pergunta que parece simples, mas dá o que pensar. Pensa um pouquinho com a gente. O que é que realmente separa a gente das máquinas? Elas calculam, constroem, hoje em dia até criam arte. Então, o que sobra que é só nosso, genuinamente humano? A resposta, no fundo, é essa aí: sentimentos. A capacidade de sentir aquela alegria que explode no peito, a dor de uma perda, sabe? Aquele frio na barriga antes de algo importante. É isso que faz o sangue correr, o que nos torna humanos. Robôs executam tarefas. A gente experimenta a vida. Para a gente entender a força dessa ideia, vamos mergulhar numa história real que usa uma metáfora poderosíssima, a do escafandro e da borboleta. É a história de um homem que nos ensinou na prática o que significa estar vivo, mesmo nas piores circunstâncias que a gente possa imaginar. Imagina só a situação: estar preso dentro do próprio corpo, totalmente consciente, ouvindo tudo, entendendo o que acontece ao redor, mas sem conseguir se mover, sem conseguir falar, sem se comunicar com o mundo. Essa é a realidade de Jean-Dominique Bauby, depois que ele sofreu um derrame terrível. Mas o incrível é que mesmo nessa limitação extrema, Bauby deu um jeito. Piscando o olho esquerdo, letra por letra, ele editou um livro inteiro, com mais de 200.000 piscadas. Ele mostrou pra gente que enquanto o corpo dele era um escafandro, sabe, pesado, imóvel, lá no fundo do mar, a mente dele, a mente era uma borboleta, voando livre por memórias, sonhos e sentimentos. A história do Bauby deixa muito clara a importância de sentir. Mas é justamente aí que muita gente se perde, numa confusão que está na raiz de um sofrimento danado. A gente confunde o que a gente pensa com o que a gente sente. Pensa assim, um pensamento é uma frase na nossa cabeça, tipo, eu sou um fracasso. Essa frase pode ser verdade ou mentira. A gente pode debater com ela, procurar evidências, certo? Agora, um sentimento como a tristeza é outra coisa. Ele simplesmente existe. É uma sensação no corpo. Não faz o menor sentido perguntar se a sua tristeza é verdadeira. Se você está sentindo, ela é real. Ponto. E olha só como uma coisa alimenta a outra. Um pensamento sobre uma situação tipo, não vou ver ninguém este fim de semana, pode gerar um sentimento de solidão. E esse sentimento, por sua vez, pode ser o gatilho para um outro pensamento muito mais pesado. Eu vou ficar sozinho para sempre. É uma verdadeira reação em cadeia. E é justamente nessa reação em cadeia que está a grande armadilha emocional. O problema, veja bem, raramente é a emoção inicial. A questão de verdade é o que vem depois, a forma como a gente reage à nossa própria emoção. É o que a gente chama de segunda camada. Sentir tristeza não é o problema. O problema começa quando a gente se julga por sentir tristeza. Quando a mente dispara coisas como eu não deveria me sentir assim ou sou fraco por estar triste. Isso cria uma segunda onda de dor por cima da primeira. A solidão inicial por si só é só uma sensação, mas ela vira desesperança quando a gente joga em cima o pensamento de que vai ser sempre assim. A gente pega um sentimento que é até gerenciável e, ao julgar esse sentimento, a gente o transforma num sofrimento muito, muito maior. Ok, a gente já entendeu qual é a armadilha. Mas e aí, como é que se sai dela? Bom, a análise que estamos explorando hoje nos oferece duas ferramentas muito práticas e poderosas para encontrar a saída: desconstruir e validar. A primeira ferramenta é a desconstrução. Em vez de encarar uma emoção como uma onda gigante que vai te afogar, a gente pode quebrar ela em 5 pedacinhos menores. Por exemplo, ao sentir raiva, em vez de só pensar estou com raiva, a pessoa pode se perguntar: qual a sensação no meu corpo? Que crença disparou isso? Que objetivo meu foi bloqueado? Isso faz o sentimento parecer bem menos assustador. Agora, para entender a segunda ferramenta, a validação, vamos olhar para o oposto dela, a invalidação. Essa frase é um exemplo real e bem doloroso. Foi o que o pai de uma paciente disse a ela quando ela tentou falar sobre a depressão que sentia. É uma mensagem brutal que basicamente diz: o que você sente é errado e não é legítimo. A validação é exatamente o contrário disso. É o ato de acolher um sentimento, de reconhecer que ele é compreensível, mesmo que a gente não concorde com a situação toda. É olhar para alguém ou para si e dizer:
Faz todo o sentido você se sentir assim. Eu entendo, e estou aqui com você neste momento. E a aplicação mais poderosa da validação é quando a gente vira ela para dentro, para a gente mesmo. É aí que o jogo muda de verdade. É o momento em que a gente pode, finalmente, se libertar do escafandro e se tornar a borboleta. Então, como a gente pode praticar essa autovalidação? Primeiro, é se permitir sentir, sem filtro. Depois, olhar para essa dor sem julgamento. Aí, tentar achar o sentido por trás do sentimento. O que ele está tentando dizer? É importante lembrar que é normal sentir isso. E, por fim, simplesmente aceitar e respeitar o momento, como ele é. A grande vantagem da autovalidação é que a gente não precisa esperar por ninguém. A gente pode ser a nossa própria fonte de apoio. A pessoa que está sempre presente para reconhecer o nosso esforço, para dar crédito por estarmos tentando e para oferecer a compaixão que talvez a gente nunca tenha recebido de fora. E isso nos leva à reflexão final. E se, em vez de ficar lutando contra nossos sentimentos ou esperando que os outros aprovem, a gente se tornasse a nossa principal fonte de compaixão e de entendimento? Esse é o caminho para a verdadeira liberdade emocional. É assim que a borboleta aprende a voar.